Bom dia. Bom dia. Tudo é energia. Hoje vamos falar um pouco sobre física quântica e sobre como se chegou à conclusão de que tudo é energia e como é que isso realmente pode ajudar a transformar a tua vida. Como é que eu compreender que tudo é energia vai ajudar a construir um propósito, vai-me ajudar a construir uma vida com sentido e de alguma forma aprender a lidar comigo e com o mundo. Muito bom dia, sou o Miguel Mendes, sou professor de meditação e sou mentor, ajudo as pessoas a responder 3 questões: quem eu sou, o que é que eu quero e qual é o plano, para assim tu conseguires viver o teu propósito. E hoje vamos falar sobre, então, como me falou na última aula uma pessoa que estava aqui na live, podemos falar sobre física quântica. E eu decidi pegar num assunto muito simples, que é que tudo é energia, tudo é átomo. Na física quântica provou-se que tudo é átomo. Portanto, se tudo é átomo, se tudo é energia, quer dizer que existe onda e partícula. Quer dizer que nós podemos ter as coisas de forma de onda, como os pensamentos, e partícula de forma física. E nós vamos provar, e nós vamos falar sobre, então, como tudo é energia e como isso pode facilitar a tua vida, a tua criação e o teu desbloqueio interno, ok? Primeira coisa que eu quero que tu compreendas. Antes de... Miguel, eu não acredito, eu não percebo nada de física quântica, eu não percebo nada disso, não sei se acredito. Pensa assim. Eu estou a usar este telemóvel para fazer uma live, certo? Eu estou a usar Wi-Fi daqui da minha casa, que eu não vejo, mas sei que existe aqui uma onda eletromagnética invisível que se conecta do telemóvel e conecta com o satélite, que faz com que a minha imagem, aquilo que eu estou a fazer agora, chegue à tua casa. Tu acreditas nisso, certo? Tu acreditas que pegas no teu telemóvel, ligas para alguém, imagina, estás em Portugal, ligas para alguém no Brasil e a pessoa atende e tu falas com ela. Quer estejas dentro de um carro, dentro de um túnel, porquê? Porque é energético, é através de vibração. O Wi-Fi permite com que isso aconteça, o teu aparelho funciona com Wi-Fi. Portanto, quero que tu percebas que os teus pensamentos, será que também não fazem moça? Será que os teus pensamentos também não mudam o teu comportamento? Não influenciam a vida da outra pessoa? Será que aquilo que tu sentes, bem ou mal, não destrói ou constrói a tua vida? Já não vale a premissa do não acredito que nunca vi isso, nunca ninguém provou. O Wi-Fi também não o vês. O amor que tu tens pelo teu filho, o amor que tu tens pela tua esposa, também não o vês. Só podes sentir e ver a sua existência, mas nunca o podes observar. Correto? Então, vamos começar com tudo é energia. Um dia são pensamentos intrusos, negativos. Também vamos falar sobre isso, Mariana, mas não só. Vamos falar que simplesmente tudo é energia e como isso influencia a tua vida. E como nós precisamos de nos resguardar, compreender que eu preciso ganhar maturidade, tornar-me um adulto consciente para começar a resolver a minha vida. Ok? Muito bem, Miguel, vamos lá começar então. Então, eu vou partir da premissa que todos vocês sabem que tudo funciona de energia, seja em onda ou partícula. Ou seja, imaginem assim. Este livro vocês estão a ver aqui em forma de partícula, ou seja, físico. E eu estou a ver o livro físico. Mas o que é que os cientistas agora estão a perceber? Se eu chegar aqui e queimar este livro, o fumo dele, a onda, contém a informação do livro todo. Eu ainda posso acessar a informação do livro. Porque não existe só o lado material que nós vemos, também existe o lado onda. Assim como o oxigênio, assim como o amor, são coisas que tu não vês, mas que não necessariamente elas não existam. E então partindo da premissa disto, o que é que tu achas que a energia faz à tua vida? Tu achas que é importante tu teres energia? Deixem aqui nos comentários e não mintam. Se alguma vez na vossa vida vocês estão a trabalhar, vocês estão no vosso dia-a-dia e chegam ao meio do dia e já estão sem energia, já estão esgotados e não percebem porquê. Já aconteceu isso com vocês? Se eu chegar ao meio do dia ainda, sexta-feira não vale, porque sexta-feira toda a gente, está tudo bem a sexta-feira.
Olham para o relógio, ainda são 3 da tarde, eu já estou todo arrebentado sem energia. Já vos aconteceu isso? Vão deixando aqui nos comentários. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vocês não andam a tomar conta da vossa energia. Quer dizer que de alguma forma os vossos pensamentos, as vossas emoções estão instáveis. Vocês reagem ao mundo. Vocês não têm uma boa conduta mental. Vocês não têm uma boa conduta emocional. Vocês não conseguem ter uma organização na vossa ação, seja no trabalho, seja em casa. E isso faz com que vocês percam energia. Vocês podem comer, que ficam na mesma cansados. Assim como tem dias em que vocês acordam bem, acordam plenos, nem comem muito, nem ligam muito a isso, e estão cheios de energia. Como é que vocês explicam isso? Isso tem a ver tudo com a nossa energia. Todos nós temos um centro, que é os nossos chakras, certo? Chakras, percebam assim, se que a Susana está a dizer que já aconteceu. Contigo, Susana, connosco, claro que já. Porque nós estamos a viver em sociedade. E todos nós, com os nossos pensamentos desarmoniados, com o nosso equilíbrio, com o pensamento negativo do outro, com as circunstâncias, isso suga-nos todos. E nós temos que aprender que energia verdadeiramente é importante, é o mais importante, e que nós temos que começar a zelar por ela. Se queremos ter uma vida mais próspera, uma vida com sentido e uma vida em paz. Como eu estava a falar, todos nós temos um centro. Vamos falar de 7 chakras. Nós temos 7 chakrazinhos aqui. Vê assim 7 círculos. De umas cores distintas, um vermelho, um laranja, um amarelo, um verde, um azul, um marinho, o que tu quiseres. Imagina assim 7 centros. Só que estes 7 centros estão no teu corpo espiritual, não estão neste corpo físico. É a ligação com este corpo, para que este corpo funcione. Recebe uma informação e ele mexe. Esses chakras recebem energia do mundo externo e enviam energia do mundo interno. Imagina, o chakra da minha mão entra energia e sai energia. Ou seja, para isto tudo funcionar direito, a energia tem que entrar, como entra, e tem que sair. Para quê? Para que haja um bom funcionamento. Correto? Se eu começo a ter pensamentos desequilibrados, se eu começo a ter emoções más, negativas, stress, o que é que vai acontecer aos meus centros chakras? Eles vão começar a ficar desorganizados e a fechar. Ou seja, a energia que entra pode não sair. Ou o pouco que entra sai muito. Ou seja, fica tudo desequilibrado. E tu vais sentir isso na pele. E em cada zona de chakra existe uma identificação para certos sintomas. Certo? Vocês só vão à net se não perceberem quais são as ligações físicas e mentais, chakra raiz, chakra sacral, chakra do umbigo, chakra... Vocês vão compreender onde é que vocês estão a falhar. Isto para dizer o quê? Se eu não começo a tomar conta da minha energia, ela começa a ficar toda desregulada. É propício a encosto, seja físico, seja espiritual. É propício a ficares com crenças que não são tuas. Começares a pensar de uma certa maneira que não estás habituada. Certamente já aconteceu com vocês. Vocês chegaram a um sítio ou ao trabalho, vocês já vão todos empolgados e basta estar meia hora com certo tipo de pessoas que vocês começam a não acreditar em vocês. Vocês começam a deitar a toalha ao chão, começam a ver que a vida não faz sentido, começam a não acreditar nos vossos sonhos. Porquê? Porque aquela energia sugou a vossa realidade. Portanto, é importante então aprender a lidar com esta energia. Tu compreendes que se eu tenho a minha energia descontrolada, descarrilada, se eu não consigo atender aos meus pensamentos, tornar a minha conversa interna, a minha narrativa positiva, se ela é desregulada, se eu tenho pensamentos negativos, julgamento, tudo, aquilo vai criar um sentimento aqui que se vai perpetuar numa emoção. Isso vai atrair um tipo de energia para mim. Tu consegues perceber isso? Consegues perceber que tu podes ser a melhor pessoa do mundo? Tu até intelectualmente podes ser uma pessoa que fale bem, estruture bem as frases, consigas falar de uma forma calma e serena, mas que as tuas emoções são o contrário, em que tu por dentro és um turbilhão, parece uma tempestade,
E é isso que vai fazer com que a tua energia comece a cessar. Vai fazer com que a tua energia comece a ficar desequilibrada e a atrair merdas para a tua vida. Ou seja, aquilo que tu sentes é o cerne da questão. A forma como tu sentes e interages com o mundo vai dizer aquilo que tu andas a viver, não aquilo que tu pensas. O que tu pensas é muito importante, porque tu usas a imaginação. Lembra-te, imaginação. Imagina ação. Eu crio uma imagem e lhe dou-lhe uma ação, dou-lhe uma narrativa, uma história. E isso faz com que a minha vida comece a andar. Só que nós todos aqui sabemos, se eu não estiver consciente, eu vou começar a absorver tudo de quem está à minha volta. Da própria sociedade, da televisão. E isso não é boa coisa. Portanto, é preciso aprender a proteger a vossa energia. É a mesma coisa que eu estar aqui com uma pessoa ao meu lado e ela está aqui. Ai, mas não devias estar a dizer isso. Ai, não achas que já devíamos ter ido treinar? Ai, tu ia fazer essas lives assim. Se eu não estou com uma energia consciente, se eu não estou determinado e com foco naquilo que eu quero, eu inevitavelmente vou sugar aquilo para mim e vou ficar irritado. Vou começar a duvidar de mim. Vou começar a querer cortar aqui as relações. Tudo porque eu estou aberto à energia alheia. E agora eu pergunto-vos assim. A vocês, como os mortais, quantas vezes por dia vocês deixam a vossa consciência aberta e estão a ouvir e deixam entrar todo o tipo de baboseiras que estão à vossa volta? Fiquei muito mais calma desde que entrei para a sua comunidade. Boa, Susana, obrigado. Aqui está a publicidade gratuita. É bom, muito obrigado, Susana. É bom porque realmente para tu lidares com a tua energia, o nosso núcleo é fundamental. Porque tens lá práticas, tu tens conhecimento, tu tens técnicas de meditação, técnicas de respiração, tens muito conteúdo para te ajudar a proteger a tua energia. Muito obrigado, Susana, pela publicidade. Muito bem. Mas como nós estamos a falar, se tu deixas a tua energia ao Deus dará, como se costuma dizer, aberta, e ouves qualquer idiotice à tua volta, o que é que achas que vai acontecer? Já ouviste dizer que uma mente vazia é a mente do diabo? Isto quer dizer o quê? Quando uma pessoa está a ouvir as coisas, mas não tem nenhum objetivo, não tem nenhuma vontade, não tem nenhum propósito, simplesmente está ali, paga-me o salário, estou aqui, estou a pagar as coisas, ao menos pago o que consigo pagar, estou aqui, quietinho no meu sítio, e estás a ver aquelas conversas e a julgar, és mesmo idiota, como é que tu podes dizer isso e depois andas a atrair a tua mulher? E este tipo de pensamento, tu estás a sugar essa bosta toda para ti. Portanto, temos que começar a aprender a proteger a nossa energia. Porque eu quero que tu compreendas que mais de metade dos teus pensamentos diários, quando tu estás no teu trabalho e vens para casa, quando chegas a casa no final do dia, mais de metade dos pensamentos não são teus. Mas o problema é que tu te identificas com eles. E identificas-te com eles porque tu não sabes o que é que tu és. Tu não sabes quem és. Tu não sabes o porquê de estás a fazer o que estás a fazer. Portanto, tu absorves a energia que der. E Miguel, então como é que nós podemos tratar disso? É disso que nós hoje vamos falar. Se tudo é energia, quer dizer que tudo é aprendizagem e tudo serve para te transformar. Quero que te compreendas assim. Imagina assim. Se o Miguel começar a meditar todos os dias, às 7 da manhã, se o Miguel começar a fazer um tipo de respiração todos os dias, às 7h15 da manhã, se o Miguel começar todos os dias a escrever o dia, antes de começar o dia às 7h30, todos os dias ele vai escrever, a probabilidade do Miguel acabar o dia e saber exatamente o que é que vai fazer naquele dia é maior do que eu simplesmente acordar e tomar um pequeno almoço e ir trabalhar. Certo? Se eu dedico um bocado de tempo à meditação, à respiração e à escrita, eu vou ficar com clareza e vou perceber exatamente o tipo de pensamento que eu estou ao acordar. Se estou mais positivo, se estou mais negativo, se estou mais exponente, se estou mais criativo, se estou mais bem disposto, se simplesmente acordei e estou mal disposto, tu vais compreender isso. Porquê? Porque tu estás a passar tempo contigo. Certo? Ou seja, se eu ganho essa consciência comportamental e mental, a probabilidade de eu sair de casa e descontrolar-me
é mais pequena do que eu simplesmente acordar, fazer o que tenho a fazer e ir embora. Certo? A Mariana está para assim. É a meditação que me tem ajudado a entender que eu sou quem os observa. Estou a pensar bem. Exatamente. A meditação é ajudar-te a observar a realidade. É quando tu começas a ver a realidade sem filtros. É tu perceberes quem tu és. Não é positivo nem negativo. Simplesmente é um fluxo de pensamentos que ocorre dentro de ti. Vão surgir emoções e que simplesmente observas. É tornar-se o observador da tua própria vida. E assim tu vais te desidentificar nos pensamentos das emoções, vais deixando de reagir ao mundo e começas a ter uma sabedoria interna e começas a pegar na energia e a trazê-la para o centro. Tudo isso é o que a meditação faz. A meditação, se tu queres acabar com a ansiedade, depressão, frustração, se vives sem propósito, a meditação é uma ferramenta crucial para que isso comece a mudar. A meditação vai-te trazer para o momento presente. Claro que vais ter de ser boa, vais ter que lidar com os teus medos, com tudo que está aí dentro de ti, tu e toda a gente, mas a longo prazo a meditação vai-te ajudar a observar cada vez mais o teu avatar, a tua personagem, e tu vais criar um distanciamento do teu ego. E os pensamentos vão começar a cessar. O teu batimento cardíaco começa a diminuir, começa-se a alinhar mais, e tu começas a interagir com o mundo sem fazer parte do mundo. Olha que interessante. Tu começas a agir no mundo sem fazer parte do mundo. E aí sim, a tua energia simplesmente retroalimenta-se. Tu já não gastas energia para fora. A tua própria energia conecta-te. E tu chegas ao final do dia bem cheio de energia, cheio de paz, vitalidade. Porque tu estás a alimentar-te aqui dentro. Isso é o poder da meditação. É impossível um aluno meu no núcleo ou nas mentorias não aprender a meditar. Porque sem meditação e respiração não vais conseguir, ficas incompleto. A vida não é sobre o externo, sobre tu transformares casa, carro, apartamento. Isso tem que ser uma consequência do teu alinhamento, da tua energia. Porque quando tu começas a vir para dentro, a tua energia começa a ficar cá dentro, tu começas a expandir e tu aí tens energia para criar, para deixar fluir a tua vida. Parece que começa a haver um sintonismo, um sincronismo na tua vida e tudo corre de forma natural. Não precisas esforçar nada. E isso só vai acontecer com meditação. Que é isso que eu ensino. Portanto, quando tu começas a perceber que eu preciso de proteger a minha energia, porque senão eu vou ser engolido por esse mundo, eu vou ser engolido pelo preconceito do outro, eu vou ser engolido pela inveja do outro, tu começas a ficar aqui no centro. E ainda bem que tocaste nesse ponto da meditação, porque é exatamente isso que eu ia falar. Quando tu começas então Miguel, como é que eu começo a ficar com a minha energia a expandir? Como é que eu começo a ter vitalidade, alegria no rosto, sem razão aparente? Como é que a minha vida começa a ficar mais saudável? O meu corpo começa a ficar mais leve, já começa a ficar mais, eu ia dizer flácido, mas mais flexível. Tudo quando tu começas a ter práticas e disciplina. Imagina assim, estou a deitar água aqui dentro. Eu tenho que ter a disciplina de deitar água aqui e quando estiver a chegar acima, parar. Porque senão o que é que vai acontecer? Se eu deitar água a mais, vai jorrar para fora. Certo? Ou seja, eu preciso ter clareza sobre a garrafa, tenho que ter clareza sobre a água a cair e sobre o copo, neste caso a minha mão, quando encher eu parar. É exatamente isso que tens de começar a fazer na tua vida. Tens de ter clareza que o ambiente onde tu estás tem um certo tipo de energia e que se tu não estiveres atento ao teu copo e o tapares, tu vais absorver a merda toda dos outros. Do mundo. E a meditação, o que é que faz? Faz com que tu ganhes consciência sobre ti, comeces a perceber que tu tens pensamentos, que tu tens emoções, tu tens uma programação e começas então a quê? Esvaziar o copo, a tirar toda a porcaria que está aqui dentro. De ideias, de bloqueios, de preconceito, de verdades. E quando tu começas a retirar essa energia toda, o que é que vai ficar no fundo? Quem tu és. Tu vais começar a perceber aquilo que tu és. Por isso é que normalmente quando vocês começam o vosso despertar, vocês começam a conectar-se com vocês, a começar a doutrinar o vosso corpo, a vossa mente e o vosso espírito de uma forma correta e começam a retirar todo o lixo que está aqui dentro, vocês começam-se a lembrar de coisas em criança. Ai, eu gostava tanto de pintar.
Eu gostava tanto de caminhar, de rir, porque eram as coisas simples da vida que os trazia energia e vocês sentiam-se livres. Mas essa pergunta faz todos os dias, a minha filosofia de vida é meditação. Por isso é que eu me tornei há 11 anos professor. Porque foi a forma que eu aprendi quando despertei de me conectar comigo, de limpar os meus medos, tirar bloqueios, aprender a lidar com a minha ansiedade, com a minha depressão, aprender a equilibrar tudo o que está aqui dentro, a tirar a raiva. Foi através da meditação. Passei 4 longos anos, basicamente a viver à beira da praia, a chorar e a limpar. Só meditava. Por isso é que a meditação é crucial no meu ensinamento, no meu método. E método é tudo. Se tu não consegues ir para o teu centro, regular a tua energia, se não consegues estar presente sem reagir, como é que tu queres lidar com as emoções dos outros? Eu tenho que começar a ter inteligência emocional. Pronto, tu sabes que estás numa situação, estás a ser traída. Como é que tu vais lidar com a tua inteligência emocional? Eu tenho que relaxar, não posso estressar porque isto vai me fazer mal. Tens de ter presença, tens de ter consciência para lidar com essas emoções, para deixar de sair essa energia. E a meditação é indispensável. Tu não podes viver sem meditação. A própria pessoa aqui que vocês estão a ver, a vossa energia, ao longo do dia, ela vai sendo gasta, ela vai saindo de vocês, porque nós damos atenção a merdas estúpidas. Quando vocês ficam aqui, conectam aqui dentro, começam a desenvolver, a colocar, a retroalimentar os vossos chakras com a vossa presença, com a vossa atenção plena, vocês começam a encher de energia. Ou seja, se eu encho de energia, eu começo a ficar mais presente, eu começo a ficar mais leve, mais saudável. Tudo isto porque eu aprendi a meditar. Para de olhar lá para fora, parem de buscar respostas lá fora quando elas estão aqui. Nós temos que aprender a desenvolver um silêncio, nós temos que aprender a desenvolver a nossa própria presença. E a meditação é o único veículo que eu conheço, Miguel Mendes, para tu começares a ver esse disparate que nós chamamos de vida. Os nossos preconceitos, as nossas crenças, os nossos bloqueios, tudo isso que está aqui dentro e aqui, não nos permite viver a vida que nós queremos. Porque nós estamos cheios de preconceitos e de ideias. E com a meditação isso vem tudo ao cimo. Se tu achas que começar a meditar é eficaz, é a longo prazo, mas os primeiros meses eu garanto que vai ser só frustrações, stress, raiva, ansiedade, medos. Tu vais ficar mais calmo, mas isso tudo vem ao de cima, porque a meditação vai trazer o que está dentro de ti para fora. Tu vais ficar consciente daquilo que está aí. E aí tu vais ter a oportunidade de ver que a tua energia está a bloquear. Tu vais ter a oportunidade de perceber que a tua energia está a fazer com que tu te sintas mal, com que tu fiques adoecido, com que tu não tenhas motivação, tu não tenhas prosperidade. Porque é tudo dentro de ti. Portanto, como é que eu então vou começar a armazenar a minha energia e a expandir? Primeiro, pega numa folha, numa caneta e escreve o que é que faz sentido para ti na tua vida. Estou a falar a sério. Vais escrever o que é que faz sentido na minha vida. Depois vais pegar noutra coluna do lado direito e vais escrever o que é que não faz sentido na minha vida. Depois de escreveres essas 2 colunas, vais olhar para elas e vais ver se existe congruência entre alguma coisa deste lado e deste lado. O que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. Imagina assim, faz-me sentido treinar. E o que é que não faz sentido na tua vida? Procrastinar o treino. Tu vais perceber que existe aí congruência. Certo? Que de alguma forma aquilo que faz sentido e não faz sentido está metido no mesmo saco. Por isso é que tu não andas para a frente e a tua vida não anda. Tu depois tens essa linha, vais olhar para o que não faz sentido e vais riscar. E vais chegar ao que faz sentido, vais priorizar de 0 a 10, por exemplo, se tiveres 10 coisas, ou se tiveres 5, de 0 a 5, e vais priorizar aquilo que é mais importante, aquilo que não pode falhar no teu dia. E quando tu fizeres isso, descobriste os teus valores. Certo? O que é prioridade no Miguel? Disciplina, compromisso, práticas, meditação e autoconhecimento. E eu não acredito na minha vida sem estes 5 pontos. É inegociável. Disciplina é inegociável. Compromisso é inevitável. Práticas mudam a minha vida. Meditação obriga-me a observar a realidade de uma forma sem filtros.
E o conhecimento liberta-me, faz-me sair da caixa. É impossível eu não ter isto no meu dia-a-dia. É isso que me alimenta. É isso que eu acredito. São os meus valores. Porque eu descobri a fazer certas perguntas a mim. O que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, o que é que eu ando a empurrar com a barriga. Ou seja, arranja uma forma de tu perceberes aquilo que faz sentido. E depois vais categorizar. Miguel, o que é importante no teu dia a dia que não pode falhar face a chuva? Quer que tu estejas mal disposto, quer que tu tenhas que fazer uma live, quer que tu tenhas que ter mentorias. O que é que não pode falhar? Meditação, respiração, escrita e leitura. É impossível em 11 anos eu não fazer isto todos os dias. Porque eu cobro-me muito. Sou uma pessoa que cada vez menos se cobra, mas sou uma pessoa que se cobra muito. Porque se eu tenho consciência sobre as coisas, eu não vou não fazer porque estou cansado. Portanto, as primeiras horas do dia é para eu fazer isto. Sempre foi assim, sempre será. Eu já quando trabalhava na Farfetch, há uns anos atrás, eu entrava às 6 da manhã e eu saía às 2 da tarde, às 3 começava a fazer sessões em casa, até às 11h10, 11 da noite, no meu escritório. E como é que eu ia treinar, escrever? Eu acordava, levantava-me às 4 da manhã, treinava, escrevia e depois ia trabalhar. Eu já treinava antes de ir trabalhar, às 6. Era a única forma que eu tinha de fazer aquilo que era importante para mim. Porque senão o que é que acontecia? Eu ia trabalhar, levava com aquela energia toda, chegava às 2 todo arrebentado, ia fazer sessões, chegava à noite todo morto. E abdicava daquilo que era importante para mim para o dia. E eu quero que vocês olhem para a vossa vida e vejam o que é que vocês estão a abdicar. A deixar para trás aquilo que é importante, porque aquilo que é importante é o que vos vai trazer energia. Miguel, o que é que traz energia? A causa de porque é que eu me levanto. Porquê que eu me levanto? Qual é a treta? Porquê que eu vou para a guerra todos os dias? Porquê que eu estou a fazer lives? Não preciso fazer lives. Porquê que eu estou a fazer áudios? Porquê que eu estou a fazer aulas? Porquê que eu estou a manter o núcleo e a crescer cada vez mais a minha escola? Qual é o propósito disso? E quais são as crenças que me estão a ajudar ou a piorar nisso? Eu preciso ter crenças diárias, porque todo ser humano, toda a alma está dentro de um espírito e esse espírito está dentro deste corpo a vivenciar uma experiência. Cada pessoa tem a sua vida, tem o seu karma, tem o seu livre-arbítrio, ou seja, eu preciso ter crenças para trabalhar. As minhas crenças são fortalecedoras, ajudam-me a criar a vida em relação ao meu propósito, em relação àquilo que faz sentido para mim, ou as minhas crenças estão-me sempre a deitar abaixo, estão-me sempre a sabotar, estão-me a pôr a levar uma vida de merda, a adoecer-me, a deixar toda a gente à minha volta doente. Ou seja, quais são as crenças da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? E qual é a causa que me faz levantar? Isto é inegociável todos os dias. E vocês olham para aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Pelo menos tem aqui 12 cadernos, porque eu já deitei muito caderno fora. Isto é de escrever. Todos os dias, vocês, eu pego nisto e escrevo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre, sempre. Porque é assim que tu te conheces. E é assim que tu consegues fazer com que a tua energia comece a fluir. Por exemplo, eu sei perfeitamente que se for agora ao café, tomar café, eu vou vir com um tipo de pensamento mais agitado, mais de irritado. Porquê? Porque normalmente as pessoas costumam estar lá, diariamente são as mesmas, e eu vou absorver aquilo. Ou seja, é trazer esta clareza. Não quer dizer que tu vais ficar um super-homem. Não quer dizer que tu... então o Miguel não tem encostos. Então o Miguel tem energia negativa. É óbvio que o Miguel tem encostos e energia negativa. E muito. Só que eu percebo aquilo que eu quero. Eu percebo aquilo que é importante para mim. Se eu passo muito tempo do meu dia a meditar, porque é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu acredito, não é moda. Quem me conhece aqui há muitos anos sabe perfeitamente que o meu trabalho sempre foi, começou no setor próprio. Miguel Nunes sempre foi meditação e espiritualidade. Porque eu gosto, e isso faz-me sentir pleno, e eu consigo compreender o que é que se passa mais facilmente aqui, porque estou consciente, estou desapegado. Quanto menos eu medito, quanto menos consciência eu tenho sobre a minha, mais fácil é manipular, mais fácil é eu estressar, mais fácil é eu culpar o mundo, mais fácil é eu não assumir a minha responsabilidade. Correto? E como fazer para não carregar as energias negativas dos outros? É isto que eu estou aqui a falar. É tu ganhas consciência sobre ti. O que faz parar a energia é tu ganhas consciência sobre ti. Porque se eu ganho consciência sobre mim,
conscientemente, tudo o que vier que não seja bom para a minha programação ou para aquilo que eu quero, eu repelo. Imagina assim, eu estou aqui a comer. Começou a dar o telejornal. Porque é assim, pelo menos quando vou aos meus pais, começa a dar o telejornal. Vou a outras casas, começa a dar o telejornal. Porque são a casa das pessoas. Aquilo começa-me logo a irritar. Aquelas conversas, aquela sessão, aquela musiquinha. Mas se eu estou consciente, eu simplesmente fico consciente de mim. Ao ficar consciente de mim, o que é que faz? Essa energia bate e vai. E outra situação. A maioria das vezes tu vais absorver tudo. Porquê? Porque nós não somos de ferro. E isto é muito do que a Kawasaki estava aqui a perguntar. Para não carregar essas energias. Infelizmente, vamos ser reais. Tu vais, a maioria das vezes, trazer essa energia para casa. Porquê? Porque estás a viver numa sociedade. Tu estás a viver num planeta de lama. É normal que tu vás à lama e te sujes. Certo? Agora aqui a questão é, como é que eu me limpo? Miguel, imagina que tu vais a um jantar de família ou vais a uma empresa a dar uma mentoria. O que é que tu fazes depois quando chegas a casa? É óbvio que eu vou chegar com encosto, é óbvio que eu vou chegar com energia negativa, é óbvio que eu vou chegar com 1001 coisas que não sabemos. Porquê? Porque eu estou a viver em sociedade. Primeiro, não podes ficar com medo disso. Segundo, como é que tu limpas a tua energia? Fazendo os teus rituais. Como eu medito diariamente, como eu respiro diariamente, como eu faço diariamente as minhas coisas, qualquer encosto que venha comigo, qualquer energia que venha comigo, normalmente não vai surtir efeito passado uns tempos. Porquê? Porque eu chego a casa e começo a levar a minha rotina. Logo, aquela energia de negatividade, de comparação, de sexo, de não querer fazer nada, ela chega aqui e não consegue encontrar o quê? Uma distribuição. Porque eu anulo isso. Com os meus banhos, com a minha meditação. Logo, a energia vem e vai. Chama-se isto de limpar. Agora, se eu não sou dono de mim, se eu não medito, se eu não sei o que é que eu quero, se eu não sei para onde é que eu vou, se eu não sei qual é o meu propósito, simplesmente andei a voar, vou absorver tudo, vou chegar a casa e vou inundar a minha casa. Vou foder a cabeça à minha mulher, ao meu marido, aos meus filhos, ao meu cão. Vou lixar tudo e achar que a culpa é do outro. Quando tu começas a assumir a responsabilidade do que está aqui, deixa-me só. Quando tu começas a assumir a responsabilidade do que está aqui dentro, muda de conversa. Se tiver aquele que diz, eu não acredito em energias nisso, pronto, já sabes que tipo de energia essa pessoa leva. Porque se eu não acredito, aquilo anda tudo comigo. Portanto, como é que eu me protejo? É aprendendo a ter práticas e disciplina. Não existe outro caminho. Que é aquilo que eu prego ao longo destes anos. Eu não acredito numa vida sem um propósito, porque cada encarnação tem um propósito. Tu estás aqui para vivenciar um propósito. Esquece os propósitos magnáticos de ganhar milhões e de um propósito de abrir uma empresa. Não é disso que eu estou a falar do propósito atual. Toda a gente tem um propósito. Logo, a partir daí tens a premissa que tens que desenvolver disciplina. Para quê? Para conseguires florescer isso. Tens que ter práticas diárias para alimentar isso. Certo? Tens que ter conhecimento. Eu tenho que começar a abrir as minhas palinhas e a deixar entrar o conhecimento. E tenho que compreender que existe a reencarnação. Para quê? Para que eu deixe de correr. Ai não, só tenho uma vida, tenho que comprar isto. Só tenho uma vida, tenho que comprar esta casa. Só tenho uma vida. Não existe só uma vida. Existe um processo reencarnatório. Logo, a partir daí tu começas a acalmar. E a perceber o que é que verdadeiramente eu quero. E quando tu começas a compreender estes 4 pilares, a tua energia começa-se a retroalimentar. Porque já não estás a buscar fora, estás a vir para dentro. E aí tu podes começar uma jornada. Começar a perceber que os meus hábitos fazem sentido. O que eu faço todo dia muda a minha vida. O que eu leio muda os meus pensamentos. E isso vai começar a melhorar a tua energia. De dentro para fora. Vocês já repararam que existem pessoas que vocês estão a falar e dizem ai, que pessoa, tipo, não sei, eu estou a falar com a pessoa, dá-me paz falar com a pessoa, dá-me tranquilidade. Porquê? Porque a energia da pessoa é boa. Quando tu estás com aquelas pessoas, por muito bonitas, gostosas que sejam, mas ela abre a boca e tu dizes irrita-me esta pessoa. Estás a ouvir a pessoa e enerva o que ela está a falar, ela só diz estupidez. Aparentemente toda chique, a pessoa por formas por dentro está podre. E tu vais começar a dar mais atenção a isso quando tu começares a vir para dentro.
quando tu compreendes que és tu próprio que tens que tomar conta da tua energia. É inevitável que tu vais ter que perder energia, tu vais te desequilibrar, porque estás no mundo. Só há malucos lá fora. São 8 bilhões de almas perdidas. Meia dúzia de pessoas que estão-se a começar a achar. É óbvio que tu te vais sujar. Só que aqui a questão não é tu sujares ou ficar com energia negativa, é tu começares a melhorar a tua energia. E para a tua energia melhorar, tu precisas de prática, de disciplina, porque é para ficar automático. É impossível eu chegar agora ali abaixo e ficar... vou ficar no sofá, hoje não apetece fazer nada. Será que o meu negócio vai dar certo? Será que alguém vai comprar isto? É impossível, porquê? Porque isso já está programado ao longo dos anos. Isso era possível antigamente. Agora a minha programação não deixa de ser uma programação, mas é positiva. É para avançar. Porque quanto mais tu te conheces, mais tu percebes o tipo de pensamento que tu tens. Eu vou ao almoço dos meus pais, eu venho com um tipo de pensamento. Eu já sei que não são meus. Ou são meus manifestados através daquela energia. Então eu desapego, respiro, fico calmo. Passados 5, 6 minutos, vou tomar café. É importante vocês terem estas práticas. Por isso é que nas minhas mentorias eu me agarro no criar um checklist, criar um diário emocional. Mas eu tenho que estruturar a vossa vida, perceber exatamente o que é bom, o que é que não é bom e aplicar isto todo dia para começar a criar uma constância. E levar a frequência todos os dias é confiar? É. Porque se tu começas a fazer uma coisa todos os dias, tu vais começar a médio e longo prazo a ver resultados. E esse resultado vai o quê? Vai criar confiança. Imagina assim, eu estou a vender um produto. Será que as pessoas gostam ou não gostam? Não confio muito, mas não, vamos, positivo. Eu sou positivo, eu sou abundante, eu sou próspero, eu consigo. O meu trabalho ajuda a vida das pessoas. E vendo. 1, 2, 3, 5, 10. Aquilo vender, a pessoa começa a dizer, olha, eu gosto muito do teu produto, olha, ajudou-me nisto. Aquilo vai começar o quê? A retroalimentar a minha confiança. A minha confiança é retroalimentada através da venda, através do feedback, e isso dá-me energia para eu vender mais. Isto é um círculo. Portanto, sim. A frequência todos os dias e leva-se a confiar naquilo que tu estás a fazer. Portanto, aqui a questão é, porquê que tu não fazes o que tem que ser feito na tua vida? Ou melhor, tu sabes o que é que tens de fazer na tua vida? Qual é o teu caminho? Tu tens um sentido para o teu dia-a-dia? Tu consegues perceber o porquê da tua frustração, da tua ansiedade, da tua falta de empatia para com os outros, para com a tua vida, tu não tens prazer nas coisas, porquê? Certamente a tua energia está toda desregulada, certamente tu andas a absorver tanta coisa de tanta gente que já não sabes aquilo que tu queres. Ora, uma semana quero uma coisa, passado outra semana quero outra, começo alguma coisa e chego a meio paro, passo para outra coisa, passo para um guru, passo para outro curso, passo para outra mentoria, passo para outro professor, passo para outro médico, e andamos isto na vida, até tu percebes que tu tens que sentar e centrar. É a prática que faz o monge. É o método, não é o conhecimento. Nós estamos numa época, existe muito conhecimento, ótimo, só que tu vais perceber que o conhecimento não muda a tua vida. Não é tu perceberes de espiritualidade, perceber que existem espíritos, perceber que tu tens um consciente, um subconsciente, que existem crenças que sabotam a tua realidade. Não é saberes isto que vai mudar a tua vida. Porque senão já tinha mudado. O que eu estou a dizer não é verdade. A verdade é isto, isto e isto. Mas isso tem mudado a tua vida. É essa a questão. É isso que eu quero que vocês vão para o próximo nível, que é o que eu faço com os meus alunos. Vocês têm que ir para o próximo nível. Esquece, estou a ter conhecimento fantástico, que era aquilo que não havia há 50 anos atrás. Agora a energia, a expansão de consciência fez com que houvesse conteúdo. Tu não precisas de ir aos Himalaias para aprender a meditar, tu não precisas de ir aos Himalaias para aprender sobre o mestre. Tu agora em casa com um telemóvel, estás numa lei, podes absorver informação. Agora, é o que é que tu fazes com essa informação? Como é que tu moldas a tua programação? Miguel, eu já tentei mudar. Miguel, eu já tentei fazer, mas não tenho energia. Porque quando tu tens um bloqueio, quando tu tens uma programação, o teu ego habitua-se a isso. E quando tu tentas mudar, tu tens que arranjar energia extra para mudar. Isso cansa. Por isso é que é difícil mudar. O teu corpo está habituado a estar em piloto automático.
E é fodido nós mudarmos. Certo? Então a questão é, então Miguel, como é que eu começo a mudar? Disciplina, práticas, meditação, conhecimento, um plano. Toda a gente precisa de um mentor. Toda a gente. Ai, estás a vender. É óbvio que é o meu trabalho. Mas olha à tua volta. Como é que tu aprendeste a escrever? Não precisaste de um professor, de um mentor. Como é que tu aprendes físico-química? Como é que tu aprendes a ser médico? Como é que tu aprendes a ser economista? Como é que toda a gente precisa de um mentor, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Tu cá dentro também precisas de um mentor. Precisas de alguém que te ajude a limpar pensamentos, a compreender quem tu és, aprendes a ter posturas, aprendes a meditar, aprendes a estruturar num plano o que é que tu queres para a tua vida, o que é que tu não queres para a tua vida, corpo, mente e espírito, começar a melhorar. Porque nós não conseguimos ver os nossos pontos cegos. Eu preciso de um mentor, sempre tive um mentor. Já há 11 anos que é o mesmo. Porque nós não vemos os nossos pontos cegos. Tantas vezes que eu sei, eu sei perfeitamente o que é isso. E não fazia. E fodia-me. Porque ainda levas com mais. Ainda levas com mais responsabilidade, com mais carne. Porque tu sabes o que é que tens de fazer, mas não fazes. Porque eu posso não ter consciência disto, e pá, é a vida, não sei, não conheço isso, portanto a minha vida não está a mudar e é uma merda. Leva um tipo de energia. Agora, eu sei o que é que tenho que fazer para mudar e não mudo, isso é outro tipo de energia. Porque tu estás-te a negligenciar. Portanto, a tua energia para fluir, para tu começares a ter uma energia alegre, próspera, saudável, tu tens que mudar. Tu tens que te fortalecer. Eu não gosto muito de usar a palavra proteger, porque não existe isso. Tu estás no mundo, tu levas com a energia a toda a gente e toda a gente leva com a tua energia. Agora tens é que perguntar-te como é que eu me limpo. É através daquilo que tu és diariamente. Se tu és uma pessoa positiva todos os dias, a probabilidade de tu ficares negativo é mais pequena. Se tu és uma pessoa que se leva pelas emoções todos os dias de reclamar, xingar, comparar, falar mal da vida dos outros, porque é isso que fazem no teu dia-a-dia, no trabalho, em casa, é mais fácil de tu perderes-te. Se tu és uma pessoa que começa a meditar, a estudar, a respirar, a perder tempo com o teu próprio silêncio, a estruturar um plano para o que tu queres para a tua vida, é óbvio que a tua vida vai começar a diferenciar-se dessas pessoas. Tu não vais ver sentido na conversa com essas pessoas. Tu não vais ver sentido no teu trabalho. Tu não vais ver sentido em muitas coisas. E a vida começa a mudar. É normal. Só que tem que se dar o passo. Certo? Tudo é energia. Agora, o que é que tu vais fazer com a tua? A questão nunca foi tu teres o conhecimento, mas sim o que é que tu fazes com o conhecimento que tu tens. Como é que tu crias um plano estruturado de acordo com aquilo que está aí dentro? Que é aquilo que eu falo e ensino. Quem eu sou, o que é que eu quero e qual é o plano. Como é que eu vou fazer isto? Daí eu ter criado o meu núcleo e agora cada vez mais online. O que é um núcleo? É um sítio onde tu tens uma comunidade para falar, para tirar as dúvidas. Tu podes dar ideias, tópicos para nós fazermos lives, que é o que nós fazemos sempre. Tu tens uma plataforma de estudo, que é um streaming, tipo uma Netflix, onde tu tens tudo o que seja preciso para o teu desenvolvimento pessoal, seja mental, emocional, seja físico, seja espiritual, tudo o conteúdo lá, em que todas as semanas colocam. Tens práticas, todas as terças-feiras, que agora não só vai ser à terça e não à quinta. Todas as terças-feiras tens um áudio de meditação, técnicas de respiração. E é isto há anos. Tens o pensamento do dia, todos os dias, em que eu vos dou dicas. Ou seja, é algo que tu vais ter que praticar. Por isso é que eu criei o núcleo. Para ajudar as pessoas a ir de dentro para fora, para tu seguires o teu ritmo, não é seguires o meu ritmo. Por isso é que é tudo criado de uma forma estratégica para que tu consigas trabalhar isso. De dentro para fora. Ai amiga, mas como é que eu pego naquele conteúdo todo e começo a pôr na minha vida? É muito vídeo, é muito aulas e exercícios, como é que eu faço? Daí eu ter criado o núcleo premium. E o que é o núcleo premium? É exatamente isto que nós estamos aqui a falar. Tens o núcleo premium de 3 meses, 6 meses e de 1 ano. Que é o quê? Núcleo premium, 3 meses. Tu durante 3 meses vais ter 3 consultas comigo. Uma consulta por mês para nós percebermos o que é que tu queres e criar um plano para a tua vida. Ora, para tu começares a ter mais isto, para começarmos a viver de acordo com este propósito, vais fazer isto durante este mês. No mês seguinte, vamos ver o plano e vamos continuar isso.
O Premium de 6 meses dá-te acesso a 7 aulas. E o Premium anual vai-te dar acesso a 12 aulas. Ou seja, para quê? Para que tu tenhas o conhecimento, as práticas, tenhas as aulas de meditação, de respiração, tenhas o conhecimento e que vais transformando dentro para fora, tiras as tuas dúvidas, falas com as pessoas e ainda tens consultas individuais comigo. Porque eu não acredito em conhecimento sem prática. Tu precisas de uma direção. Eu preciso de uma direção. Por isso é que eu faço isto. Tudo o que nós fazemos na nossa vida é aquilo que nós precisamos. E que tem valor. Por isso é que o meu trabalho é meditação, respiração e espiritualidade. Porque eu acredito nisso. E é isso que eu estou a passar para o mundo. Cada vez melhor, cada vez de uma forma mais eficiente. E é isto que eu tenho a oferecer às pessoas. E que a partir daqui a uns dias vai ser só esse serviço que eu vou usar. De mentorias em grupo, mentorias individuais, tudo vai ser através do núcleo. Portanto, alguma dúvida, manda mensagem. Podes entrar simplesmente no núcleo que é mensal, em que tu pagas X e tens acesso a isto tudo, que nós estamos aqui a falar, ou se tu percebes que não, eu preciso de um acompanhamento, podes entrar no núcleo de 3 meses e tens um acompanhamento de 3 dias. Ou seja, uma vez por mês. 3 consultas para tu começares a trabalhar a tua vida, de dentro para fora. A tua energia é importante. Aquilo que tu estás aqui a fazer, porque é que tu estás aqui e para onde é que tu vais, é essencial. Tens de começar a trabalhar aqui dentro. Ok, deixa-me só aqui alguma pergunta. Não. Muito bem, isto foi o que nós temos a falar aqui sobre energia. Tens de compreender que é importante tu começares a conectar contigo, começares a perceber que eu realmente preciso tratar da minha energia, eu preciso começar a ter o meu sentido para a vida, a viver o meu propósito. Isto não é nenhum... O ser humano, ou principalmente o português aqui, é muito clichê nós prostituirmos a palavra propósito, coach, terapeuta, porque parece uma coisa ridícula. Percebe? Mas não é ridículo. Porque se tu pegas num coach, ele vai-te ajudar a ir de um ponto A a um ponto B. Tu queres ir de um A para o B. Qual é o mal disso? Não há nenhuma espiritualidade e não há nenhuma religião. A pessoa leva-te do ponto A ao ponto B. Tu vais a um terapeuta. O terapeuta vai-te auxiliar mentalmente, emocionalmente. Se vais a uma pessoa de rico, vai-te ajudar. Qual é o problema? Viver o meu propósito. Agora toda a gente vai viver o propósito. Claro, toda a gente tem que viver o seu propósito. Pelas pessoas não viverem o propósito, a vida está como está. Só que a maior parte de vocês mete que o propósito é dinheiro, ganhar sucesso e ter uma vida boa. Não, não é isso. Não necessariamente. O propósito é aquilo que faz sentido para ti. O que faz sentido para ti pode não fazer sentido para mim. Só que eu sei perfeitamente que para toda a gente o propósito tem que passar por estes pilares. Meditação, respiração. E a pessoa conhecer-se e ter um plano para isso. Limpar a casa. Chegou a altura do ser humano cuidar de si. Chegou a tua altura de te cuidar. Há gente muito quadrada ainda. Sim, e se há. Ou seja, parem de meter tudo numa caixinha porque ouvem na televisão. Agora aquele não deu em nada e deu coach. Oh, amigo, aquele agora vende cursos. Vai aprender a vender cursos também. E vai ver se é fácil. Quando tu sabes que existem pessoas que o propósito delas é vender cursos, o propósito delas é vender livros, outras é tocar piano, outras é vender flores, outras é vender peixe. Se tu encontras o teu propósito, tu não tens culpa daquilo que tu gostas. Olha, eu gosto de fazer lives, gosto de falar sobre espiritualidade. Porque não deu nada na vida, agora vai fazer isto? Não, porque é aí que está o meu coração. E vai haver pessoas que vão sentir ou não. E que vão achar aquilo importante ou não. Ou seja, começa a descobrir o que está aí dentro. E para isso é preciso um plano. Não tentes inventar a roda. Tudo aquilo que eu passei nestes 11 anos é aquilo que eu passo aos meus alunos, aos meus clientes, e que em meia dúzia de meses a pessoa já tem isso. Porquê? Porque é mais fácil como mentor. Olha, não faças isso porque isso vai-te começar a fazer isto e isto faz assim. O que é que achas de começares a estudar isto? E a pessoa vai crescendo. Parem de seguir a manada. Porque agora vem o Black Friday, vai vender tudo. É verdade, o problema da Black Friday não é venderem os cursos todos àqueles preços. Eu, por acaso, não entro nisso das Black Fridays porque não entendo e não tenho paixão para isso, mas pessoas que entram nisso, o problema não é o curso da pessoa estar mais barato ou as sessões. Aproveita, a questão é, tu vais fazer aquilo.
É um dia comercial em que tentam manipular e vender mil e uma coisas. Sim, mas aqui a questão é, tu vais fazer o curso, tu vais fazer as sessões, tu vais aprender aquilo que vais comprar, ou vais só comprar e deixar porque foi pelo instinto, pelo estímulo, pelo desejo. Comecem a fazer as perguntas certas ao vosso coração. Nós estamos numa era digital, nós estamos numa era de conhecimento. Já deu para ver que o ChatGPT ajuda-te a fazer tudo. Ou seja, o conhecimento já não é aquilo que é prioridade, porque toda a gente tem acesso ao conhecimento, já não precisas de tirar 10 anos da tua vida para ir estudar. Tu agora podes fazer isso em casa, então agora o que é que vai fazer a diferença? É aquilo que tu praticas, é aquilo que tu vibras, é a energia que tu tens cá dentro. Porque não te adianta andar a perceber tudo de espiritualidade e seres um idiota. Não adianta andar, tu achas que és um ser de luz e vem um gajo num trânsito e tu passas com ele, vem alguém e tu começas a ter rancor da pessoa. Ai, mas eu sou um ser de luz, nem admito que tenho isso. Vamos parar com essa merda. O que é que tu vais fazer com o conhecimento que tu tens? Que é isso que ajuda as pessoas, elas pegarem o próprio conhecimento delas e aplicarem. Para começarem a ter mais paz, perceberem quem elas são, perceberem o que é que elas querem, para viver a mais leves. E a meditação e a respiração são fundamentais para isso. Está bem, pessoal? Muito obrigado. Quem quiser mais informações sobre o núcleo, é só mandar mensagem. Eu vou aqui na minha bio, mas ainda não está tudo bem estruturado. Isto que eu estou aqui a falar é o que eu estou ainda a fazer, a preparar. Mas se quiserem mais alguma informação, mandem-me mensagem, que eu terei todo o gosto de explicar isto tudo, está bem? Mas entretanto, isto tudo vai ficar na minha bio, que é só aquele link que eu tenho aqui, seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no WhatsApp, vou ter lá o link. É só entrar no serviço e vocês vão ver isto tudo que nós estamos aqui a falar. E vocês escolhem aquilo que vai de acordo com o que vocês querem. Está bem, pessoal? Muito obrigado. Boa sexta-feira. E lembrem-se, percam tempo com vocês. Esqueçam um bocado do mundo e venham para dentro. Porque é aqui que acontece a transformação. Está bem? Tchau.